Vamos começar então a nossa primeira live, tá? Live referente à nossa unidade 1 da nossa disciplina de... Boa lá, Vinícius. Nossa disciplina de Física Geral Experimental 2, cujo professor, ele é maravilhoso, maravilhoso, meu Deus do céu, adoro aquele homem, tá bom? Queridos, Fábio dando risada. Pessoal, sempre vou, antes da gente ir para os nossos exercícios, eu vou fazer uma breve revisão, onde eu vou cobrar de vocês mais do que eu vou explicar. Por quê? Pelo amor de Deus. Em desenho. Foi mal, galera, eu moro na avenida. Em desenho, vocês não assistiam as minhas aulas. Eu ficava muito pé da vida com isso, tá? Assistam as minhas aulas de elétrica. Se você não assistir as minhas aulas, vai dar uma travada. Aqui eu vou procurar sempre, por mais que, tipo assim, eu esteja tratando da física elétrica da maneira mais simples possível, tá bom? Muitos desses assuntos vocês com certeza já dominam mais do que eu e me dão aula nisso, tá? E podem me falar em qualquer momento, professor, não é bem por aí, não, você pode me parar, me interromper, que eu aceito qualquer contribuição, tá? É, eu vou sempre pautar, tentar, tipo, resolver mais exercícios, beleza? Até mesmo porque vocês são meus privilegiados, até mesmo porque eu gosto muito de vocês têm a chance de ter professor e tutor igual, então essa matéria eu vou dar mais tranquilamente, mas eu preciso que vocês assistam às aulas, tá? É por isso que eu quis deixar o segundo ano mais para, tipo, para quarta-feira, para poder dar um tempo de vocês assistirem, mesmo no fim de semana, tá? Ou, por exemplo, as aulas são gravadas com antecedência e conforme elas são gravadas, o meu mediador, o Luiz, ele já vai subindo. Então, você não precisa esperar a segunda-feira para poder assistir a aula ao vivo. Às vezes, domingo ou sábado, ela já está lá, entendeu? Porque ela já foi gravada, eu já enviei para ele e ele já subiu essa aula. Então, fiquem atentos a isso, porque daí, tipo, ao invés de você ter 2 dias para estudar, você tem 5, tá? E seria bacana. Eu vou tentar manter esse ritmo com ele. Toda vez que ele me falar, olha, pessoal, ele me sinalizar que a aula já está disponível, vou avisar vocês para que vocês possam se antecipar. Eu sei que muitos aí estudam de fim de semana, então seria uma boa, ok? Essa é uma das vantagens que a gente está tendo por poder estar gravando as... Nossa, estar gravando foi ruim. Por a gente ter essa possibilidade de gravar as aulas para vocês. Show? Bom, queridos, nós vamos começar. Antes de tudo, deixa eu compartilhar com vocês a nossa tela de exercícios. Eu odiei esse padrão. Eles me mandaram para mim, é padrão, tá? Agora todos os slides têm que ser assim. Achei horroroso, mas tudo bem. Queridos, vamos iniciar então as nossas primeiras asserções sobre Física Geral Experimental 2. Queridos, nós vamos começar, eu acho que durante 5 capítulos, nós vamos falar sobre eletricidade. Vamos falar sobre física elétrica, eletromagnetismo, tá? Se o meu áudio ou se o meu vídeo estiver cortando, porque ontem cortou, vocês me sinalizem, por favor, tá? Que daí eu mudo de lugar aqui em casa, dou um jeito. Depois, no capítulo 6, 7 e 8, nós vamos ver transformações gasosas. Vamos trabalhar com gases, termodinâmica, é uma parte que dá um pouco mais de trabalho, mas que a gente vai assim, ó, devagar e sempre. E o último capítulo, que é o capítulo 9, nós vamos falar sobre ótica geométrica, em que eu simplesmente vou falar tudo que precisa ser dito sobre ótica geométrica numa única aula, tá? Então, essa aula, já adianto que a última aula vai ser uma aula bem maçante. O mapa, assim que o mapa estiver disponibilizado, vocês vão ser comunicados. Eu resolvi fazer um mapa assim, ó, bem de boas, até mesmo porque nada vai substituir, né, as nossas experiências e tal. Oi, Mari, tudo bom? Tô começando agora, tá? Nada exclui essas nossas experiências em laboratório, mas por causa da pandemia nós vamos continuar fazendo as simulações. E também vou tentar fazer algumas simulações aqui em aula com vocês. Não importa da gente pegar uma live assim no dia de aula. Ah, professor, saiu o mapa, mostra mais ou menos como que você quer que a gente simule essas coisas. Não tem nenhum problema em mostrar para vocês como que vocês mexem no simulador. Até mesmo porque, né, eu que escolhi aquele simulador. Queridos, para a Física Geral Experimental 2, vocês vão perceber que nós, no primeiro capítulo, trabalhamos fluxo de energia elétrica e eu pergunto para vocês, pergunta básica. Qual a diferença entre eletrostática e eletrodinâmica? Enquanto isso, eu vou beber minha água.
Eletrostática estuda as cargas elétricas que estão paradas. E eletrodinâmica, as cargas elétricas que estão em movimento. Glória! É isso! Isso mesmo. Quem foi que falou? Álvaro, eu. Ah, doutor Álvaro, pois muito que bem. É exatamente isso, tá? Quando eu tô falando, pessoal, olha o poderzinho das palavras. Eletrostática. Quando eu falar eletrostática, eu estou fazendo o estudo das cargas elétricas paradas. Boa, Vini. Quando vocês quiserem responder, pode ativar o microfone, tá bom? Sem nenhum problema. Eletrostática, carguinhas paradas. Quando eu tenho eletrodinâmica, as cargas estarão em movimento. Então, quando eu estiver em eletrodinâmica, vou trabalhar com circuitos, com corrente elétrica, todas essas coisas. Fora isso, pessoal, estaremos paradinhos, né? Ó, estaremos com as cargas paradas. Quem se move... Ó, o estudo da eletrostática, ele advém da onde? Ele vem do estudo que nós fazemos do núcleo, tá? Perdão, do átomo das coisas. Nós temos o núcleo, que tem os prótons e os nêutrons, e os elétrons que orbitam ali na eletrosfera. Pergunto para vocês, quem se movimenta de um átomo para o outro é o elétron. Por que é o elétron? Porque eles são mais leves, tem uma atração Exato. menor com o núcleo. Isso. Os elétrons, pessoal, olha a carguinha deles. Enquanto a carga do próton é de 1,6 vezes 10 a menos 19, a carga do elétron é de menos 1,6 elevado a menos 19. Daqui para cá, tem 38 casas. Porque ó, isso aqui precisa ir a zero e depois tem que ficar negativo, com menos 19 casas. Então, o elétron ele é praticamente 38 vezes menor do que o próton. Tá? Por isso que o elétron consegue se movimentar. Não que o próton não consiga, mas em uma corrente elétrica, quando você eletrizar um corpo, sempre os elétrons vão caminhar. Sempre, tá? Elétron que caminha, porque o elétron é leve. Ponto. E depois, né, eu fiquei passando, papapá, vocês viram que cargas de mesmo sinal se repelem, cargas de sinal contrário se atraem, né? Lei da atração, é a lei do Diffie, tá bom? Papapá. Isso aqui, pessoal, é uma coisa que vocês costumam errar muito. Quando eu falar para você uma carga pontual, eu sempre escrevo quezão. Toda vez que eu falar, agora eu vou aproximar ele de uma carga de prova, eu vou escrever quezinho. Às vezes um exercício vai falar assim, ó, quezão e quezinho. Você tem que associar. Quezão é uma carga pontiforme, é a carga que está lá parada gerando campo elétrico, e quezinho é a carga de prova. Significa o quê? A carga quezão, ela está lá paradinha, eu vou colocar uma carguinha perto daquela carga quezão e eu quero saber o que acontece. Como tudo, a letra Q simboliza carga, a gente faz essa diferença usando quezão para carga pontiforme, que está parada, quezinho para carga de prova. Só isso. E chegamos num ponto extremamente importante da nossa aula. Este processo de eletrização. Queridos, sou todo ouvidos. Nós vimos 3 processos de eletrização. Quais são? Atrito, contato e indução. Perfeito. Atrito, contato e indução. Gente, nenhum mistério. O de atrito, o que era isso? Eu tenho dois corpos, vamos fingir que é a minha calculadora, tem 2 corpos neutros, eu estou neutro, finge que isso aqui é uma bexiga, estamos neutros. Eu começo a me atritar com outro corpo. Quando eu realizo esse atrito, quem tem algum, dependendo do material, o material que tiver mais elétrons livres vai ceder, tipo, os elétrons livres estiverem mais fáceis de serem perdidos, ele vai ceder elétrons para outro corpo, tá? Então, normalmente começa com os 2 neutros, aí você atrita os 2, com o atrito existe o caminhar dos elétrons e um deles vai ficar positivo e o outro negativo. Pessoal, extremamente importante esse conceito. Quando eu digo que um corpo está negativamente eletrizado, é porque ele ganhou elétrons. Lembra que o elétron tem a carga negativa. Então, vamos supor que eu estou neutro, estou de boas. Mas, de repente, começa a chegar um monte de carga negativa em mim, um monte de elétron. Elétron é carga negativa. Eu estou ficando mais negativo, tá bom?
Então, por isso que digo que quando o corpo que está negativamente eletrizado ganhou elétrons. Se esses elétrons chegaram até mim, é porque eles saíram de alguém. Aquele corpo que perdeu elétron perdeu carga negativa. Então, ele ficou mais positivo. Se ele estava neutro e perdeu as suas cargas negativas, só ficou as cargas positivas com ele. É assim que a gente diz que um corpo está positivamente eletrizado e negativamente eletrizado. Isso é extremamente importante. Tomem nota, tá? Depois a gente viu eletrização por contato. Quando existe eletrização por contato, funciona assim. Aqui no atrito, os dois estavam neutros. Atrito, eles vão ficar eletrizados. No contato, pelo menos um deles já deve estar eletrizado. Isso é regra. Um deles vem eletrizado, aí esse que está eletrizado, positivamente ou negativamente, não me importa. Eu encosto no outro que não está eletrizado. Os elétrons saem do corpo, os elétrons ou saem ou chegam no corpo que vai ser eletrizado, tudo bem? Então é sempre assim, um está eletrizado, toco no outro. Preste muita atenção nisso. Quando um está eletrizado e o outro está neutro, e eu toco eles, eles vão ficar trocando carga até que eles atingem um equilíbrio eletrostático. O que significa isso? É por isso que eu tomo remédio. Ó, se um corpo está eletrizado e o outro não está, e eu aproximo, eles vão compartilhar carga até que eles atinjam um equilíbrio. O que significa isso? Que quando eu separar, os dois vão ter a mesma quantidade de carga. Porém, a gente não pode esquecer que aqui na física e na realidade, energia não se cria, energia não se transforma. Então, vamos supor, ó, eu tenho esse corpo com 3Q de carga e esse corpo com 4Q de carga, tá? No total, no meu sistema tem quanto? 3 mais 4 tem 7Q de carga. Se eu tocar eles, eles vão ficar trocando cargas elétricas até atingir o equilíbrio estático. Na hora que eu separo, significa que cada um deles ganhou tudo que tinha dividido por 2. Então, se eu tinha 3, 4, 7. Na hora que eu toquei e separar, esse aqui vai ter 3,5 e esse aqui vai ter 3,5. 7. Entenderam? É sempre assim. Você pega todas as cargas que tem os dois corpos. Na hora que você toca e separa, você vai somar e dividir por 2. Na hora que você dividir por 2, você vai achar a carga que cada um teve depois de se tocar. Tá bom? É isso que eu chamo de princípio da conservação das cargas elétricas, tá? Olha lá, o corpo B ele está negativamente eletrizado, ele toca no A. Então, os elétrons, como ele está negativo, ele tem mais elétrons. O corpo A precisa de elétrons, tá? Porque o corpo A está neutro, mas o corpo A ainda tem cargas positivas, então os elétrons serão atraídos. Na hora que eu separar, os elétrons que estavam no B foram divididos entre o A e o B. Então, cada um vai ter metade do que B tinha. E, finalmente, por indução. Ou por indução, pessoal, é um dos processos assim mais chatinhos de entender, tá? Em que você tem um corpo indutor, que é o que já está carregado, e um corpo induzido, que vai ser carregado, tá bom? Então, o que acontece? O corpo que está induzido, o corpo indutor, que é o que está eletrizado, ele aproxima do induzido, que não está eletrizado. Ele aproxima, mas ele não toca, tá bom? Na hora que eu aproximo o indutor do induzido, os elétrons vão se mexer. Ou eles serão atraídos, ou eles serão repelidos. Aí o que acontece? Para você tirar elétrons e deixar esse corpo induzido, o que você faz? Você faz um fio terra, você faz um fio terra e os elétrons descem, ou os elétrons sobem, tá? É assim que a gente faz indução. Se vocês, eu não sei se o fórum da disciplina já está lá disponível, não sei se o fórum está lá, mas no fórum da disciplina tem uma questão, e o finalzinho da questão você só responde ela se você conseguir entender indução, tá bom? Eu sei que o fórum não vale nota, mas é uma atividade extra que eu coloquei lá, que é para vocês entenderem como é que acontecem os raios, tá? Raios e o que é raio e o que é trovão. Show? Então, ó, vocês precisam saber isso para nossa vivência de hoje, tá bom? Deixa eu ver o que mais vocês precisam saber. Não. Vamos fazer uns 3 exercícios, depois eu vejo qual outra matéria a gente precisa. E daí, eu mostro a matéria. Deixa eu ver aqui, peraí. Ah, tá. Diferença de potencial.
orbitais, sobre fusíveis. Vamos, gente, depois vocês vão ter isso bonitinho, tá? Lá no o roteiro já, aliás, o roteiro já está disponível, ficou na sala do café com a resolução passo a passo. Vamos começar por aqui, queridos, ó. Primeiro exercício. Eu vou dar aí um tempinho para vocês. Um tempinho para... Ah, uma coisa muito importante que eu sempre digo. Desenhem. Nessa disciplina, se você não desenhar, você não consegue enxergar o que está acontecendo. Então, sempre desenhe, tudo bem? Vamos lá, ó. Um aluno tem 4 esferas idênticas, pequenas e condutoras, A, B, C e D, carregadas com cargas respectivamente iguais a menos 2Q, 4Q, 3Q, 6Q. Ou seja, A tem uma carga de menos 2Q, B é uma carga de 4Q, C é uma carga de 3Q e D é uma carga de 6Q. A esfera A é colocada em contato com a esfera B. Elas vão se tocar. E a seguir com a esfera C e D. O que isso significa? Que A vai tocar B e vai se separar. Em seguida, ela vai pegar, vai tocar C, vai separar, vai tocar D e vai se separar. Ao final do processo, a esfera A estará carregada com carga equivalente a. Vamos lá, vou dar um tempo para vocês pensarem e me responderem quanto que dá. Lembra? Desenha. Desenha lá a esfera A, aproxima ela da esfera B. Tá, depois você desenha. Depois você desenha as esferas separadas, cada uma com a sua carguinha. Aí você pega a A, que agora tem uma carga diferente, faz ela tocar na C, separa. Depois você pega a A, toca na D e separa e me fala quanto que deu. Não, doutor Vinícius, não. Try again. Desenha. Doutor Giovanni, o senhor está afiado, hein, doutor Giovanni? É tão esquisito esperar a resposta assim no silêncio, vocês não fazem ideia. Falaram letra A. B. Esse aqui é a esfera C. É isso aí, Vitor. Isso aí mesmo. Que calor, que calor. En la discoteca, que calor. Yeca. Para la muñeca, por favor. Que calor. Alguém mais dá um chute? Não. Alguém mais tentou? Dole uma, dole duas, dole três. Pessoal, resposta correta, letra B. B. B de bola, tá bom? Resposta correta, letra B, 4Q. Vamos ver o que está acontecendo. Observe. Ó. O primeiro passo é você fazer isso aqui que eu fiz, ó. Eu desenhei as esferas, coloquei A, B, C e D. É esse o passo a passo que vocês recebem, tá bom?
A, B, C e D com as carguinhas, ó. Coloquei a carguinha de cada uma das esferas. Aí eu vou seguir o enunciado. Eu preciso ser muito fiel ao comando do enunciado. Então, primeiro eu vou fazer o quê? Eu vou aproximar A e B. Ó, horas. Na hora que A encosta na esfera B, pensa comigo. A e B. Se A tem menos 2 e B tem 4Q, então menos 2 mais 4Q vai dar quanto? 2Q de carga. Na hora que eu separar essas esferas, 2Q dividido por 2 vai dar Q. Ou seja, tá vindo a esfera A com menos 2, a esfera B com 4. Na hora que elas tocam, elas vão compartilhar carga. Ou seja, menos 2Q mais 4Q. Isso dá quanto? 2Q. Beleza. Então, ó, vai dar 2Q o total aqui. Na hora que eu separar, tem que dividir por 2. 2Q dividido por 2 é Q. Então, depois que a esfera A toca na esfera B, ó, A e B, menos 2 mais 4Q, 2Q, dividido por 2, Q. Então, depois que tocar a esfera B, a esfera A ficou com uma carga de Q. Em seguida, a esfera A vai tocar a esfera C, que tem 3Q de carga. Então, ó, Q mais 3Q dá 4Q, dividido por 2, 2Q, cada uma. Finalmente, ó, depois que tocar a esfera C, a esfera A vai tocar a esfera D, que tem 6Q de carga. Então, ela vinha com 2Q, ó. 2Q mais 6Q dá 8Q de carga. Dividido por 2, 4Q. Então, ao final, a esfera A vai ter 4Q de carga. Tá bom? E, ó, eu sempre deixo essa dica aqui, ó. Essa dica aqui para vocês desenharem. Desenhem sempre. Tudo bem? Até o passo 2. Aqui, Vini, ó. Então, ó, desenhei as 4 esferas. Aí eu vou seguir o enunciado. Ele está falando que o A vai tocar o B, tá? Depois vai falar, depois que tocar o B, o A vai tocar o C e vai tocar o D. Então, primeiro, ó, vou fazer o A tocar o B. Na hora que eu faço o A tocar a esfera B, eu vou somar as cargas delas, porque é isso que acontece, elas vão trocar cargas. Para trocar cargas, eu pego tudo que tem ali dentro e somo. Menos 2 mais 4, me sobra 2. Na hora que eu separar, porque eu vou ter que separar as esferas, 2 dividido por 2 vai dar 1. Então, cada esfera sai com 1Q de carga, ó. Q e Q. Agora, o que eu faço? O enunciado falou, pega a esfera A e toca o C. A esfera C. Foi isso que eu fiz, então, ó. Peguei o A, toquei o C. De novo, compartilha a carga. Q mais 3Q, 4Q. Na hora que eu separar, 4Q por 2, 2Q. Então, ó, cada uma ficou com 2Q. Aí, por último, pego o 2Q, toca a esfera D. 2Q mais 6Q de carga da esfera D dá 8. 8 por 2, que eu vou separar elas, vai dividir por 2. Vai dar 4Q de carga. E eu acho que eu fiquei meio em slow motion agora. Ah, muito bem, gente, extremamente atenção. O Vini, ele não leu corretamente o enunciado. A parte principal dos exercícios de física, tanto aqui quanto lá na mecânica com a Natália, é leia o enunciado, muita atenção ao enunciado, olhe atentamente para ele e tenta, depois que você lê o enunciado, entender o que ele está falando e transformar o que ele está dizendo lá em variáveis que você conhece. É sempre assim que a gente resolve exercício de física, tá? Ah, ele deu isso é essa variável. Ele quer achar essa variável, já coloca ali do ladinho e procura uma fórmula que correlacione as duas. Tá? Então, ó, só por questão de atenção. Vamos lá. Segundo exercício. Duas esferas metálicas muito leves. Duas esferas metálicas muito leves estão fixas em hastes isolantes. De fato estão, ó, hastes isolantes aqui, ó. Que por sua vez estão fixadas em suportes dotados de rodinha. Então, ó, as hastes estão, cadê meu mouse? Fixadas em suporte com rodinhas. Significa que isso aqui pode andar. Também são muito leves em um ambiente seco. Uma barra metálica positivamente carregada se aproxima da esfera da direita, como ilustra a figura abaixo. Então, olha lá, tudo bem? Após o afastamento da barra, qual das opções a seguir representa as situações das esferas, sabendo-se que a carga inicial delas é nula? Ou seja, você tem duas esferas ali, ó, neutras, tá? Quando ele diz que a carga inicial delas é nula, é porque elas estão neutras. Aí vai aproximar ali, ó, uma barra metálica positivamente carregada da esfera cor-de-rosa. Depois que
essa esfera cor-de-rosa, depois que essa barra metálica for embora, como é que isso aqui vai ficar? Em qual dessas opções, ó? Essa, então, pessoal, que tipo de eletrização está acontecendo ali? Uma eletrização por... Indução. Isso, é uma eletrização por indução. Como que eu sei que é uma indução? Muito bem, Giovana, muito bem quem falou. O Álvaro, né? Como que eu sei que é por indução? Ai, sim, Marcos, o Smart tem que comprar o Zoom, por favor, meu sonho. Eu sei que é por indução porque a barra metálica ela está positivamente carregada. As duas esferas estão neutras e elas não se tocam. A barra não toca na esfera, tá? Então, por isso que eu sei que é por indução. Então, ó, vou deixar aí vocês quebrar a cabeça um pouquinho. Nossa, vocês são rápidos, hein? Try again, darling. Try again. Notes. Essa questão, quem a fez foi o professor mediador, é o professor Luiz. Gente, não, Mari, não é. Isso, não tem terra. Exatamente, não tem terra. Mas eu estou induzindo um corpo a ficar eletrizado, tá? Então você vai ver o que vai acontecer. Exatamente porque não tem terra. Muito bem lembrado. O professor Luiz, gente, o mediador de vocês, ele foi laureado em engenharia elétrica, tá? Sabe o que significa que ele é laureado? Significa que ele não erra, tá? Ele que fez essa questão, eu falei, cara, você caprichou na hora, hein? Judiou. Mas é uma questão muito importante. Eu adoro questão de eletrostática, tá? Vocês têm sorte que não vai ter prova. Se fosse prova, eu só ia pedir eletrostática. Eu adoro eletrostática. Eu acho muito massa. Inclusive, a primeira fase do mapa de vocês é sobre eletrostática. Fiz questão que fosse. Pois muito que bem, Jonathan. É a letra A. Exatamente. Calma, Mari. Ó, gente, pense, vamos ver o que aconteceu. Com certeza é a letra A, tá? Pensa assim, ó, vamos pensar hipoteticamente, que é só eu e você. As duas estão neutras, não estão? Ok, elas estão neutras. Quando eu digo que dois corpos estão neutros, galera, é porque ele tem o mesmo número de prótons e o mesmo número de elétrons. Então, tipo, o próton e o elétron estão de mão dada. Positivo com negativo está de mão dada, então a gente diz que está neutro. Não sobra elétron, nem falta elétron neles, tá? Quando eu aproximo essa barra positivamente, lembra, negativo é atraído por positivo. Então, o que vai acontecer? Os elétrons da esfera rosa, porque a esfera rosa tem elétrons, só que ela está neutra. Só que o elétron está de mão dada com o próton. Todos os elétrons da esfera rosa, oh caraca, ele vai vir para cá, ó, aqui para a borda da esfera. Todos. Vou vir aqui, ó, tá? Os elétrons da esfera rosa. E esses elétrons da esfera verde também, porque os dois corpos estão em contato. Mas os elétrons então, como eles estão em contato, os elétrons da esfera verde também vão ser atraídos pela barra positiva. Então vai vir tudo para cá, ó. Vai ficar tudo aqui acumuladinho. E o que acontece? Todos os elétrons vão ficar aqui, tá? Só que sobrou o que na esfera verde? Próton. Na hora que sobra os prótons, somente os prótons daqui, essa esfera rosa, ela também tinha prótons. Os prótons não andaram. Os prótons da esfera rosa ficaram paradinhos. Só que aconteceu, a esfera verde ficou 100% sem elétrons. Ela perdeu os elétrons. Então ela ficou carregada positivamente, a esfera verde. Essa esfera carregada positivamente, ela vai sofrer repulsão pelos prótons da esfera A, da esfera cor-de-rosa. Então elas vão se afastar. Então essa aqui vai ficar positivamente carregada e a esfera rosa vai ficar negativamente carregada. Aí o que acontece? Igual o Vinícius falou, não tem fio terra. Não tem. Então o que acontece?
Essa esfera verde, que vai estar positiva, será atraída pela esfera rosa, que ficou negativa. Então, elas vão voltar a se tocar, vão voltar a compartilhar elétrons e vão ficar neutras. Ou seja, ao final, ela vai voltar para o estado inicial dela. Quer ver? Eu poderia falar com o desenho que eu tenho, né? Fica muito mais fácil. Eu estou escondendo o ouro, ó. O ouro está aqui. Olha lá. Ó, quando eu digo que as esferas são neutras, a carga é nula, é porque para cada carga positiva eu tenho uma carga negativa associada, ó. Elas estão em parizinhos, por isso que ele está neutro. Quando eu aproximo a barra positiva, todos os elétrons do rosa, ó, o rosa tinha 1, 2, 3, 4 elétrons. Todos os elétrons do rosa vieram para cá, para perto da barra positiva. 1, 2, 3, 4. E os elétrons da esfera verde também. Porque como a esfera verde está em contato com a esfera rosa, os elétrons caminham. Então, ó, os 4 elétrons da esfera verde vieram para cá também. Então, se você contar aqui, tem 8 elétrons. Aí o que acontece? Os 4 prótons da esfera cor-de-rosa meio que foram repelidos pela barra positiva, porque próton é carga positiva. Então, ó, ficou longe, do outro lado. O que vai acontecer agora? Ó, positivo com positivo, elas vão se afastar. Na hora que elas se afastam, é como se, devido ao excesso de elétrons, a rosa está negativa. Devido à falta de elétrons, a verde está positiva. Como não existe um fio terra, ou seja, nem elétron não sobe nem desce, positivo que atrai negativo. Então, elas vão voltar a se atrair. Elas vão voltar a se atrair. Na hora que elas encostam, elas ficam trocando elétrons até que elas voltem à neutralidade. Então, ó, no final, letra A. Tá bom? Deixa eu ver qual que era a letra C. Arquimedes. Oi, pode falar. É correto, então, eu falar que se os dois corpos estiverem neutros, eu não vou conseguir mudar, então, essa polaridade deles com a indução? Precisa ter um aterramento para que a coisa aconteça? O que acontece? Vou perguntar, Álvaro. Você consegue sim. Igual, por exemplo, se nesse momento aqui, ó, nesse momento aqui, que elas se separaram, porque, né, ó, ficou com excesso de elétrons aqui e falta de elétrons na verde. Nesse momento aqui, ó, que elas se separaram, se você tivesse terminado aqui o experimento, do tipo assim, não vou mais deixar, vou guardá-las uma afastadinha da outra, muito afastada. Aí elas iam ficar, a rosa ia permanecer negativa para sempre e a verde positiva para sempre. Tá? Porque, como elas estão muito pertinhas, a distância ali é muito pequena, elas conseguem ainda se atrair. Se eu aumento essa distância, essa força de atração não é o suficiente para que elas voltem a se tocar. Então você poderia, se você quisesse, ter separado elas ainda muito, 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 muito. E pronto, estava terminado o experimento e você tinha conseguido uma esfera negativa e uma esfera positiva. Entendi, obrigado. Se você quisesse duas esferas positivas, o que você ia fazer agora? Você ia pegar um fio terra, ia colocar esse fio terra na esfera cor-de-rosa, todos os elétrons iam descer e você teria duas esferas positivamente eletrizadas. Tá? Babies, o exercício... Peraí que vocês estão comentando aqui, deixa eu ver. Giovanni, no caso seria por indução, porém como o Vinícius disse não tem aterramento, as cargas positivas não se mantêm na esfera? Exatamente, tá? Pessoal, deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Não é isso que eu quero compartilhar com vocês. Se a barra fosse carregada negativamente, aconteceria o mesmo. Só que acontecer do outro lado, né? Deixa eu pensar. Negativamente. Isso, a esfera verde vai ficar toda negativa e a esfera rosa ia ficar toda positiva. Isso, aí o que aconteceu? É a mesma coisinha, mesma coisa. Igualzinho. Porque a esfera verde ia continuar tendo prótons nela, mas a esfera rosa ia ficar totalmente positiva, né? Daí elas iam se afastar e iam voltar a se tocar. Excelente pergunta, by the way. Vocês me fazem umas questões assim, ó, que eu dou uma suada, beleza? Essa terceira questão é mais uma vez uma questão de
as cargas, elas se tocam, elas se separam. Só que agora, ao invés de eu falar, essa carga aqui tem tanto, eu coloquei um número para ela. É a mesma coisa que da questão a mesma coisa da questão número 1, que é a questão do toca a esfera, separa a esfera. Pega a carga, soma e divide por 2. Pega a carga, soma e divide por 2. Só que agora tem números no lugar de que. Tudo bem? Vamos fazê-la, tá? Em seguida eu quero fazer a questão número 4. Tá bom? Questão número 4, ela é importante também. Atividade 3. Três pequenas esferas idênticas de cobre, A, B e C, são utilizadas numa experiência de eletrostática. A primeira esfera, a esfera A, está inicialmente eletrizada com essa carga, mais 2,4 nanocoulomb. A esfera B não está eletrizada, ou seja, a esfera B está parada, não tem carga. E a esfera C está inicialmente eletrizada com a carga de menos 4,8 nanocoulomb. Num dado instante, são colocadas em contato entre si as esferas A e B. Então a primeira coisa que ele vai fazer, vai pegar A e vai fazer B se tocarem. Tá. Depois de atingido o equilíbrio eletrostático, A e B serão separadas uma da outra. Então ele vai separar A e B. Então, são postas em contato as esferas B e C. Ou seja, B e A se tocaram, separei. Peguei B, toquei C. Ao atingir o equilíbrio eletrostático, B e C, eles vão se separar. Ele quer saber quanto de carga a esfera C tem. Olha a pergunta que ele está fazendo. A esfera C terá, olha lá. A esfera C perdeu a carga elétrica equivalente a 1,125 vezes 10 elevado a 10 elétrons? Ou ela perdeu uma carga equivalente a 1,875 vezes 10 elevado a 10 elétrons? Ou ele ganhou essa carga? Ou ela se manteve eletricamente inalterada? Pessoal, olha a pergunta que eu fiz para vocês. Primeiro passo, vocês têm que descobrir qual que é a carga final da esfera C. Lembra que a gente viu que carga, Qzão, é igual a número de elétrons, N, vezes carga do elétron, o Ezinho, tá bom? Vocês vão utilizar essa fórmula. Por isso que eu estou dando a carga do elétron. Encontrada a carga da esfera C, você tem que jogar nessa formulazinha para encontrar o número de elétrons. E dependendo do resultado, ou seja, dependendo do resultado final da esfera C, você vai me dizer se ela está perdendo ou se ela está ganhando elétrons, tá bom? Esse passo a passo que eu estou usando para as respostas já está disponível lá na sala do café, tá? Para vocês verem e reverem quantas vezes vocês acharem necessário. A resposta, galera, é a letra B. Mais alguém achou letra B? Vou dar um tempinho a mais para vocês. Gente, as minhas costas até o final dessa quarentena já eram. Tá complicado, Gi? Nossa. Leandro. O bichinho vai pegar, cara. Bora tentar. Se você não tentar, cara, tenta. Não quero mais vocês só observando. Ainda mais agora, Lê. Agora, mais do que nunca, vocês precisam tentar. Nossa, o módulo que vem é química, né? Ah, mas física elétrica é muito mais fácil que... Isso, Di. Esse Vinícius, esse eu quero ver, hein? Diego, é isso aí. O Diego fala assim, ó, eu já começo perdido, mas tô tentando. Não tem problema, tá? Não tem problema. Zero de aperreio. Vai dar certo. Ó, vamos lá. Vou resolver esse exercício com vocês. Já adianto que a resposta é a letra B.
Tá bom? Isso aí, Leandro. Tem que tentar mesmo, tá? Tem que tentar. Fábio, você deve ter apertado em algum lugar, cara. Ó. Queridos, vamos lá. Ó, o exercício é esse aqui, né? Ó, 3 pequenas esferas idênticas de cobre A, B e C são utilizadas na experiência da eletrostática. O que ele vai fazer? Ó, a primeira esfera, a esfera A, tem esta carga de 2,4 nanocoulomb, a B não está eletrizada e a C tem carga de menos 4,8 nanocoulomb. Ele vai fazer A tocar B, depois B tocar C. E daí ele vai perguntar para você qual é o número de elétrons que tem a carga C e qual é o número de elétrons que tem a esfera C e se essa esfera ganhou ou perdeu esse número de elétrons que você encontrou. Vamos começar então. Gente, primeira coisa que vocês fazem na vida de vocês, olha para o enunciado, desenha as esferas, coloca a carguinha das esferas, olha lá. A esfera A tem 2,4 nanocoulomb, a B tem 0, a C tem menos 4,8 nanocoulomb. Já está ali, ponto. Tá ali a carga. Agora eu vou seguir o enunciado. O que ele falou? Ó, ele falou que ele vai aproximar A de B. Então, ó, ele vai fazer a esfera A tocar a esfera B. A esfera A tem 2,4, a B não tem carga. Então, 2,4 mais 0, 2,4 nanocoulomb. Dividido por 2, 1,2 nanocoulomb para cada um. Pronto. Então, ele aproximou e separou. Agora, ele vai pegar a esfera B e vai fazer o quê? Vai fazer a esfera B tocar a esfera C. Só que a esfera C tem quanto de carga? Menos 4,8 nanocoulomb. Então, o que ela faz? Ó, menos 1,2, perdão, mais 1,2 menos 4,8 dá 3,6. 3,6 dividido por 2, ó, perdão, menos 3,6, porque ó, menos 4,8 é maior, né? É mais negativo do que 1,2. Então, mais 1,2 com menos 4,8 sobra menos 3,6 nanocoulomb. Se eu dividir por 2, na hora que eu separar as esferas, menos 1,8 nanocoulomb para cada. Ótimo. Porém, ele não quer saber a carga da esfera C. Ele quer saber o número de elétrons, a quantidade de elétrons que aquela carga representa. Tá? O que a gente viu? A gente havia visto na teoria que a carga de alguma coisa, a carga de uma esfera, a carga de um corpo, é sempre igual ao número de elétrons vezes a carga elementar do elétron. Isso é óbvio, né, queridos? Lembra que eu havia dito para vocês? Esse corpo aí, ó, ele está negativamente eletrizado porque ele ganhou elétrons. Quantos elétrons ele ganhou? Ele ganhou 10 elétrons. Então, 10 elétrons vezes a carga elementar de um elétron, isso vai dar para ele o quê? Vai dar para ele a carga negativa total dele. Espera aí. Estava travado, voltei. Tá? Então, ó, formuleta. Quantidade de carga é número de elétrons vezes carga elementar do elétron. Tenho a quantidade de carga, ó, tenho menos 1,8 nanocoulomb. Tenho a carga elementar do elétron, ele me deu lá no começo do exercício. Eu quero achar o N, vou isolar o N. Então, ó, na hora que eu isolo o N, fica módulo de Q pelo módulo de E. Tá vendo que, ó, o N eu tirei do módulo, tá bom? Por que você tirou o N do módulo e ele ficou positivo, professor? Porque não tem como você ter um número de cargas negativo. Número de elétrons, então, vai ser Q. Por que o Q ficou dentro do módulo? Porque o Ezinho também estava, tá bom? Então, sempre que você for fazer isso, coloca um módulo nas coisas. Sempre, tá? Vai achar o número de elétrons, deixa todo mundo dentro do módulo. Aqui que está errado, né? Porque ele fala o seguinte, ó. Espera só um pouquinho. Isso. Isso aqui que está errado, ó. Aqui precisa ser 3. Por quê, professor? Pessoal, presta atenção. Aí vai dar certinho. Presta atenção.
No começo do exercício, a minha esfera C, ela tinha quanto? Ela tinha menos 4,8, não tinha? Menos 4,8 nanocoulombs, tá bom? Ponto. No final, ela tinha quanto? Menos 1,8 nanocoulombs. De menos 4,8 para menos 1,8, a diferença de quantos? De menos 3. Ou seja, ela perdeu 3 vezes 10 elevado a menos 9 elétrons. Coulombs. Essa foi a carga que ela perdeu. De menos 4,8 para 1,8 é 3. Menos 3. Ou seja, essa é a carga que ela perdeu. Se você fizer menos 3 dividido por menos 1,6, aí agora sim dá certo. 1,875 vezes 10 elevado a 10 elétrons. Então estava certo, tá bom, gente? A resposta é realmente 1,875 vezes 10 elevado a 10 elétrons. Porque eu quero calcular o quanto que essa carga que ele perdeu representa em elétrons. Beleza, Marcos? Tá bom? Mari, entendeu? Por que eu não fiz a conta com 1,8? Por que a conta com esse 1,8 estava errado? Porque ele quer saber o seguinte, ó. Se tem essa esfera C no começo e esfera C no final. Essa carga que ele perdeu ou ganhou, esta carga que ele perdeu ou ganhou, não a carga na esfera no final. Essa carga que ele perdeu ou ganhou representa quantos elétrons? Tá? É isso que a gente estava procurando, que a gente procurou saber. Então, menos 3 vezes 10 elevado a menos 9 por menos 1,6 vezes 10 é menos 19. 1,875 vezes 10 elevado a 10. Queridos, deixa eu ver aqui. Sim, exatamente. Mas não, você não calculou à toa. É que você precisava saber, Mari. Não, você não calculou à toa. A gente não calculou à toa, não. Sabe por quê? A gente precisava saber com qual carga a esfera C terminava pra gente saber se ela ganhou ou perdeu carga ou se ela ficou com a mesma carga. Entendeu? Por isso que eu precisava calcular. Por isso que eu precisei fazer, tá bom? As duas. Show? Atividade 4. A figura abaixo representa os potenciais elétricos em pontos de um campo de força gerado por uma carga elétrica pontiforme Q de 2 microcoulomb, micro é 10 a menos 6, tá bom? A qual se encontra em um ponto fixo no vácuo. K é a constante elétrica do meio, de 9 vezes 10 elevado a 9 metro quadrado por coulomb quadrado. A distância entre os pontos consecutivos é de 1 centímetro. Então, olha lá, ó. Lá no ponto A, eu tenho... Na hora que eu for lá medir o potencial no ponto A, eu vou ter 9 vezes 10 elevado a 5 volts. No ponto B, ele não fala para mim qual é o potencial. No ponto C, eu tenho um potencial de 4,5 vezes 10 elevado a 5 volts. No D, ele não fala qual é o potencial do meu ponto. No E, eu tenho um potencial de 3 vezes 10 elevado a 5 volts. Eu sei que A e B estão separados, A, B, C, cada um, ó, de um ponto para o outro, eu tenho 1 centímetro de distância. Com base na figura, julgue as assertivas. A carga Q se localiza a 2 centímetros à esquerda do ponto A. O potencial elétrico do ponto B é de 6 vezes 10 elevado a 5 volts. Uma carga de prova positiva colocada ali no pontinho B movimenta-se espontaneamente para a direita. Eu quero saber qual dessas assertivas estão corretas. Então, ó, presta bem atenção. O que eu preciso saber para essa atividade? Lembra que eu havia dito para vocês que... Deixa eu até fechar a câmera em mim. Já vou voltar lá, tá? Lembra que eu havia dito... Vamos supor que eu pego uma carga pontiforme e coloco ela aqui no espaço, tá bom? Essa carga pontiforme, ela vai gerar um campo ao redor dela. Vocês lembram que conforme eu estou longe, mais longe da minha carga pontiforme, o meu potencial ele diminui. Ou seja, conforme eu me afasto disso, o meu potencial elétrico vai diminuindo, porque a força de campo vai ficando menor conforme eu me afasto da minha carguinha pontiforme, tá bom? Vocês vão precisar analisar isso para poder responder essa questão, ok? Ô, Fábio, mudou aí, deu bom, né? Que bom, cara, ó.
Pessoal, lembra que para vocês resolverem este exercício, principalmente o número 1, para você achar a distância em que a carga Q se encontra do ponto A, existia uma fórmula para a gente encontrar o potencial elétrico de um ponto. Lembra? V é igual a KQ sobre distância ao quadrado, se não me engano. Então, existe uma fórmula para a gente calcular o potencial elétrico em algum ponto. Giovanni, você encontra as... Então, lá no estúdio a gente tem o material da disciplina. Eu já mandei para eles os meus slides e a minha aula. Quando você tiver acesso aos meus slides, nos meus slides tem todas as fórmulas, tá? Alguém se arrisca? Faltam 10 minutinhos para acabar a nossa aula. Beleza, Gi? Show! Faltam 10 minutinhos para acabar a nossa aula. Vamos lá. Queridos, quando vocês se depararem com questões deste tipo, o que você precisa fazer é analisar assertiva por assertiva para saber se ela está verdadeira, tá bom? Então aqui, ó, o que a gente vai precisar saber para resolver essa questão? Carga pontiforme e carga de prova, como havia explicado no comecinho da aula. Campo elétrico gerado por uma carga pontiforme, ou seja, que o campo ele fica mais fraco conforme você se afasta da carga elétrica. Potencial elétrico, quanto mais distante você está daquela carga elétrica, menor é o seu potencial elétrico. O potencial elétrico ele é maior quando você está mais pertinho da carga, menor conforme você se afasta. Mesma coisa para o campo elétrico, ele enfraquece. E entender o conceito de diferença de potencial, que é o que faz o elétron andar. Lembra, dentro de uma bateria a gente tem o polo positivo e o polo negativo. Por quê? Diferença de potencial é o que dá estímulo para um elétron caminhar de um polo para o outro. Então, diferença de potencial é o que faz o elétron querer começar a andar, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro passo, vamos verificar a assertiva número 1. Ele fala assim, ó, que a carga Q se localiza 2 centímetros à esquerda de A, tá? Vamos verificar se isso é verdade. Queridos, primeiramente, independente da distância que a carga pontiforme está de A, tá? Independente da distância. Se é 2, 3, 5, 7 centímetros, não importa. Como que eu sei que ela está à esquerda e não à direita? Exatamente por isso. Tá vendo que aqui, ó, o potencial medido no ponto A, ele é 9 vezes 10 elevado a 5 volts. Tá vendo que quando eu vim aqui para o ponto C, esse potencial caiu? Ó, ele virou 4,5. Se for para o ponto E, ele caiu mais ainda. O que acontece? O potencial, conforme eu ando aqui, ó, nesta linha, conforme eu ando para a direita, o potencial vai diminuindo. O que eu acabei de falar? Conforme eu me afasto de uma carga, o meu potencial vai ficando mais fraco. Conforme eu me afasto de uma carga, o meu potencial vai ficando mais fraco. O potencial elétrico vai diminuindo. Então, com certeza, a minha carga está na esquerda do ponto A. Isso já é fato. Vamos descobrir agora essa distância. Eu sei, gente, que para calcular o potencial elétrico em um ponto, vamos supor, ó, se eu quero encontrar o potencial elétrico aqui no ponto A, como que eu faço para encontrar esse número aqui, ó? Como que eu faço para encontrar esse número? Eu uso a fórmula do potencial elétrico. A fórmula do potencial elétrico é constante eletrostática, que ele deu no enunciado, vezes o valor da carga sobre o R. Então, vamos lá. Eu sei que o potencial lá no ponto A é 9 vezes 10 à quinta, né, ó? 9 vezes 10 à quinta. Aqui, ó. Quanto que vale a constante eletrostática? No início do exercício ele disse que era 9 vezes 10 elevado a 9 metros quadrados sobre coulomb quadrado. Coloca então a constante eletrostática aqui. Qzão, quanto que valia Qzão? Quanto que valia a carga? 2 microcoulomb. Então, a gente estava calculando o potencial da esfera, né? O potencial lá no ponto A em relação à carga. Então, ó, substituímos o potencial, substituímos o valor da constante eletrostática, o valor da carga. Por quê? Eu quero descobrir quem? O R. Eu quero descobrir o quanto essa carga está distante desse meu ponto A. Então, ó, o que eu vou fazer? Vou isolar o R.
o R vai passar multiplicando 9 vezes 10 à quinta, e 9 vezes 10 à quinta vai passar dividindo. Na hora que eu realizo essa continha, 0,02 metros, ou seja, 2 centímetros. Então, ó, a gente havia descoberto que a carga está à esquerda, distante 2 centímetros agora. Então, ó, a carga aqui se localiza a 2 centímetros à esquerda do ponto A, verdade. Então, show, fechou, é verdade a primeira assertiva. A segunda, o potencial elétrico no ponto B é de 6 vezes 10 elevado a 5 volts. Vamos verificar. A gente sabe que da carga até o ponto A são 2 centímetros. Do ponto A até o ponto B é 1 centímetro. Então, o ponto B está distante 3 centímetros da carga. Guarda essa informação. Olha lá. Quero calcular o potencial lá no ponto B. Não sei esse valor. A constante eletrostática continua a mesma. O valor da carga continua sendo o mesmo. Só que agora a minha distância muda. Acabei de mostrar para você que meu ponto B está 3 centímetros distante. Atenção, você precisa colocar esse valor em metro, porque nós estamos trabalhando no Sistema Internacional de Medidas. Então, façamos as continhas, ó. Se eu fizer essa conta bonita, 9 vezes 10 a nona, vezes 2 vezes 10 a menos 6, dividido por 0,03, chegamos em 6.000 volts. Agora, ó, como que eu saio de... Perdão, a gente achou 600.000 volts. Como que eu saio de 600.000 volts e escrevo 6 vezes 10 à quinta? Funciona assim, ó. Finge que tem uma vírgula aqui, ó. Desse ladinho aqui, ó, do último zero. Cada vez que você anda para a esquerda, você vai contando um 10 a mais. Até você parar no 6. Então, olha só, ó. Tô aqui. Eita, mouse ruim. Tô aqui, ó. Na hora que eu vim pra cá, ganhei um 10. 10 elevado à primeira. 10 elevado à segunda. 10 elevado à terceira. 10 elevado à quarta. 10 elevado à quinta. Então, escrever 600.000 e escrever 6 vezes 10 elevado à quinta é a mesma coisa. Vamos ver o que é a opção que ele deu pra gente, se a assertiva estava verdadeira. O potencial elétrico no ponto B é de 6 vezes 10 à quinta volts. Sim, é verdade. Finalmente, ó, uma carga de prova positiva colocada no ponto B movimenta-se espontaneamente para a direita. Vamos ver se é verdade. Com certeza é, tá? Pessoal, vocês repararam que a carga aqui é uma carga pontiforme positiva, tá bom? E vamos supor que se a minha carguinha de prova fosse... Então, se a minha carga aqui é positiva e a minha carguinha de prova também for positiva, elas vão se repelir. E, olha só, tem mais. Além disso, ficou esclarecido que o potencial elétrico dos pontos cai conforme se avança para a direita na reta, lá na figura. Uma carga de prova aqui é positiva, porque o exercício falou para você que a sua carga aqui de prova ela é positiva. Será repelida pela força do campo gerada pela carga Q positiva. E, além disso, as cargas se movimentam sempre do ponto de maior potencial para o ponto de menor potencial. Então, com certeza, viu, queridos? Essa carga vai se movimentar para a direita, espontaneamente. Até mesmo porque a carga de prova Q é positiva. A carga de prova Q é positiva. A carga pontiforme também é positiva. Positiva com positivo se repele. Como os potenciais também estão caindo, a carguinha vai se movimentar no sentido da diferença de potencial. Então, com certeza, ela vai se movimentar espontaneamente para a direita. Resposta D. Todas estão corretas.